Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltados ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos aqui mais um programa Segurança na Transação. Queremos falar de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amiga corretora. Vocês vão descobrir temas relacionados ao corretor de imóveis, ao direito imobiliário, sem aquele famoso juridiquês, tudo bem claro e bem explicado. Neste espaço, vamos ter aulas, bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Por isto, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe riscos. E no programa de hoje, vamos entrevistar o meu amigo, Dr. Marcelo Melo Garcia de Lima. O tema que nós falaremos aqui é sobre os aspectos criminais no direito imobiliário, os aspectos criminais no mercado imobiliário. Olha quantas dicas e orientações nós, corretores, poderemos ter aqui na data de hoje, tá? Eu vou fazer aqui um breve resumo desse currículo desse meu amigo. Ele é delegado da Polícia Civil de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal, aliás, onde nós fizemos juntos essa especialização, nos tornamos amigos aí, é um grande profissional. E, por fim, professor da especialização em Direito Imobiliário e Condominial da ESA São Paulo, Unidade Ribeirão Preto. Primeiramente, é uma honra, é um prazer e uma alegria receber o amigo aqui, Dr. Marcelo. Fique à vontade para suas considerações iniciais, Marcelo. Olá a todos, Dr. Luiz Felipe, quero agradecer pelas palavras, pela acolhida de sempre, um grande prazer poder estar falando junto dos corretores imobiliários, podendo passar um pouquinho daquela nossa experiência prática, um pouco daquela nossa vivência, né? Tá certo que eu trabalho muito com direito penal, principalmente direito penal, principalmente crimes, mas o direito imobiliário, dada a sua grande complexidade, ele acaba abraçando também o ramo imobiliário, o ramo penal, o ramo criminal em alguns pontos. Então, há uma conexão muito grande entre essas duas matérias e é interessante, acredito até que seja fundamental passar um pouco desse nosso conhecimento, dessa nossa vivência para os corretores conseguirem aprimorar ainda mais as suas atuações. Sem dúvida, meu amigo, até porque muitos aí desses criminosos, desses falsários, desses golpistas, eles estão de olho nas transações imobiliárias, né? Então passa a ter um risco ali para os corretores nessas transações, né? Sem dúvida, vários golpes são praticados no meio imobiliário. Nós temos o estelionato, que é um crime bastante complexo, e eu diria até que é um dos crimes mais importantes do nosso ordenamento, das nossas leis, né? E dada a sua grande complexidade, a sua gravidade, ele infelizmente está presente também no ramo imobiliário. Então é interessante aproveitar esse espaço para poder também alertar os corretores e todos os espectadores sobre esses golpes que são multifacetários, então eles ocorrem de diferentes maneiras. Interessante nós fazermos essa abordagem para poder conscientizar todos a respeito desses delitos. Sem dúvida, inclusive não só para os corretores que fazem as suas intermediações, que nós falaremos de alguns crimes que ocorrem, como na locação também, né? Eu vejo que esse nosso programa aqui vai ser indispensável para o corretor de imóveis, que é funcionário ali de uma equipe de locação, né? Também trabalha como funcionário, ou mesmo um gestor ali daquela locação, para um dono de imobiliária. E já trazendo isso, tem um crime ali que logicamente o amigo vai falar desses crimes mais comuns, mas aquele que é praticado do golpe do falso aluguel, né, no mercado imobiliário. Esse é um crime que é muito comum e tem ocorrido cada vez mais no mercado imobiliário. Sim, com certeza. O golpe do falso aluguel já tem ocorrido há algum tempo, mas atualmente, ainda mais com a profusão desses aplicativos de hospedagem, um bastante famoso Airbnb, né,
tem sido muito comum esses falsários, esses golpistas, por meio de quadrilhas mesmo, eles alugam por um certo período de tempo, alugam por alguns dias, alguns poucos dias, alguma propriedade, um apartamento, ou mesmo uma casa, e eles registram uma série de fotografias deste imóvel. Aí, em seguida, o que eles fazem? Eles anunciam nas redes sociais, anunciam na internet esse imóvel à venda, como se fosse a venda ou para aluguel, como se fossem proprietários desse imóvel, como se fossem proprietários desse apartamento, dessa casa. E aí, algum interessado, uma potencial vítima, acaba entrando em contato com essa quadrilha, com esses golpistas, manifesta o seu interesse e ela é convencida a fechar logo esse negócio. Ela é convencida e os golpistas, olha, é bom o senhor ou a senhora fechar logo esse negócio, fazer logo esse aluguel, transferir logo para segurar, né, como um arras mesmo, né, para segurar aquele negócio, porque há mais interessados, tem outros, pelo menos mais 2, 3 interessados em alugar. Então, ó, fique esperto, aluga, porque senão a senhora vai perder essa oportunidade. E aí, por meio de preços muito atraentes, esses golpistas acabam, com perdão da redundância, acabam atraindo essas potenciais vítimas a fecharem os negócios e a realizarem transferências. Essas vítimas realizam as transferências para segurar o negócio, né, a título mesmo de um primeiro aluguel, uma primeira parcela do aluguel, fazem as transferências e em seguida o que ocorre muitas vezes? O golpista bloqueia essa vítima em todas as suas redes sociais, impedindo qualquer contato com ele. E assim fica consumado o crime de estelionato, porque não existe. Sim. Até com a sua fala, doutor Marcelo, veja que muitas vezes tem a ver até com um pouquinho de ganância, né? Um pouquinho de... Porque normalmente por essas plataformas, né? Ou aqui, logicamente, a gente está no Cresce, aqui em um programa dentro do Cresce, se essa pessoa faz uma locação diretamente por uma imobiliária devidamente credenciada, um corretor diretamente credenciado, ela logicamente não vai ter problema a chance de ter problema é muito menor, mas muitas vezes ela tenta fazer diretamente para pagar um preço menor e é aí que ela acaba caindo no golpe, né? Muitas vezes é aí que ela acaba caindo no golpe. Claro, a título de precaução, procure um corretor, procure uma imobiliária. Por quê? Porque isso vai dar uma regularidade, vai dar uma proteção maior ao seu negócio. Procure alguém que de fato entende do tema. Porque se for negociado diretamente com um desconhecido, sem um intermédio qualificado, sem um intermediador qualificado, o risco de haver a prática de um golpe, ou mesmo um ilícito civil, que seja, é muito grande. Então é melhor se precaver, procurar uma imobiliária, procurar um profissional que tenha qualificação, porque assim esse crime, esse golpe, ele tem uma grande chance de ser evitado, de não ocorrer. Sem dúvida, é como o Borda costuma falar, né? Muitas vezes a pessoa antecipa o valor de um aluguel na praia, chega lá, nem o mar tem, né? O Borda que é o jornalista, ele costuma fazer essa brincadeira, mas é bem complexo, né? E bem... O golpe cada vez mais tem aumentado esse tipo de golpe, né? Um outro golpe também, doutor Marcelo, que tem muito comum, a gente costuma até brincar na figura do fiador fake, que a gente trouxe no nosso livro, que foi publicado agora no início do ano, né? É aquele famoso golpe do fiador, né? Como que acontece esse golpe do fiador também, doutor Marcelo? Certo. O fiador, é importante nós destacarmos aqui, o fiador profissional, e muitos são fiadores, existe essa atividade do fiador profissional, ela não é por si só, não configura por si só um ilícito penal, não configura por si só um crime, certo? No entanto, acontece muito na prática de nós termos a figura do falso fiador. O que acontece? Uma vítima, um cidadão qualquer, ele perde os seus documentos. Então, perde o seu documento pessoal, perde seus cartões, enfim, perde seus documentos.
ou mesmo tem esses documentos furtados, subtraídos de qualquer forma. A quadrilha acaba acessando, de alguma maneira, esses documentos. Com isso, se vale desses dados para anunciar esse indivíduo que perdeu seus documentos como um fiador profissional. Anuncia, portanto, os negócios, o negócio de fiador profissional de uma pessoa que sequer sabe que está sendo qualificada como uma fiadora profissional. E aí, o que acontece? Alguém que tem interesse em fechar um contrato de aluguel, um contrato de locação, muitas vezes pode ter interesse em contratar um fiador profissional. E aí essa pessoa acaba sendo ludibriada, acaba entrando em contato com um falso fiador, seja por meio do WhatsApp, alguma rede social. Ela acaba entrando em contato com esse falso fiador, que está sendo utilizado como fiador, mas que não é fiador, e eles fecham um negócio ali, olha, a senhora vai me pagar mensalmente uma quantia, não sei, R$500, que seja, a senhora vai me pagar mensalmente R$500, e assim eu serei fiadora do seu contrato de locação, tá? Tudo bem. A vítima transfere esses R$500 e ela vai transferindo durante todo o tempo do contrato de locação. Aí o que acontece? Em determinado momento, a vítima não consegue mais honrar o seu compromisso de aluguel, ela não consegue mais adimplir, ou seja, pagar a parcela do aluguel. O proprietário do imóvel vai procurar quem para cobrar? Vai procurar o fiador, porque a vítima não conseguiu, vai colocar o fiador também no polo passivo, ou seja, vai processar os dois. Aquele fiador, ele vai ser colocado em um processo, vai ser relacionado em um processo como um réu, e ele sequer sabe que ele foi fiador profissional daquela relação locatícia. Ele sequer tem conhecimento disso. Por quê? Porque os seus dados foram utilizados por golpistas. Então, exatamente. Então, olha só, esses golpistas, eles utilizam os dados de um terceiro que não tem qualquer relação com aquele contrato, utilizam os dados e recebem os valores. Assim que eles recebem os valores, eles vão recebendo, e aí quando a vítima não consegue mais honrar os seus compromissos, na hora de o proprietário buscar ao responsabilizar... executar o fiador, né? Na hora de o proprietário executar o fiador, a pessoa não está sabendo. Daí, logicamente, ela vai relatar que utilizaram ali os documentos dela, né? E o que eu tenho visto muito na prática, doutor Marcelo, contribuindo aqui, é que muitas vezes, de fato, a imobiliária ela faz aquela consulta SPC, Serasa, protesto, certidão civil, criminal, né, do TJ, né, da estadual, e não tem nada, né, porque aquela documentação tá tudo certinho, né, tá tudo correto, sim, não tem apontamento. Sim. Só que depois ali de 3 meses, em alguns casos, que a pessoa para de pagar o aluguel, muitas vezes já tem processo no estado de São Paulo inteiro contra aquele fiador. Contra ela. Porque aquela quadrilha utilizou aquela documentação no estado de São Paulo inteiro, né? E de uma vez, né? E vejo o problema, né? Porque muitas vezes acontece na prática das pessoas perderem seus documentos, doutor Luiz, as pessoas perdem seus documentos e não registram boletim de ocorrência. É importante o registro. Hoje nós temos a delegacia eletrônica que nos permite o registro de ocorrências, de boletim de ocorrência pela Polícia Civil online. Então, isso facilita muito. É só acessar a delegacia eletrônica que a pessoa consegue registrar a perda do seu documento pessoal, do seu cartão de crédito. Então, é muito importante, até porque lá na frente, na hora que ela for processada, ela pode justificar, olha, inclusive eu registrei ocorrência demonstrando que o meu documento foi perdido. Então, eu não tenho relação com esse caso. Eu fui colocada nessa posição, mas eu sequer tinha conhecimento disso. E, doutor Marcelo, desse ponto de vista, como que você entende que a imobiliária, o corretor de imóveis, ou até mesmo as partes, podem se precaverem de não cair nesse golpe? Porque eu já vi decisões por parte do Tribunal de Justiça, até estudando isso em razão dos nossos clientes, que são imobiliários, os corretores de imóveis, e eu me deparo muitas vezes com decisões que
a imobiliária recebeu uma documentação ali falsa, né, por um terceiro, e ela é condenada no Tribunal de Justiça em razão disso, né, por ela não ter visto, né? Cabia a ela aquela diligência. E nesse sentido é independente de culpa, né? Ou seja, é uma responsabilidade objetiva. Como que a imobiliária e o corretor, assim, enquanto delegado de polícia, você entende que o senhor entende que poderia se precaver com relação a isso? Certo. Primeiro, buscar contato direto, pessoal, com esse fiador. E não por meio de aplicativos, por meio de rede social, buscar contato pessoal mesmo, tentar contato pessoal com esse fiador, né? Segunda a possibilidade, sempre pesquisar o registro do imóvel, matrícula do imóvel, é importante. É interessante observar que o Cresce, o Conselho Regional, ele no seu site, ele possui uma relação de todos, de todos os indivíduos que foram utilizados como fiadores profissionais, como falsos fiadores profissionais. Então é só consultar o site do Cresce, que ele possui em uma das suas abas o acesso a essa lista. Então, sempre quando a imobiliária for fechar esse contrato, o interessado em contratar um fiador profissional para o seu contrato de locação, tiver acesso a um indivíduo apontado como fiador, pesquisar também nessa relação, porque muitas vezes, se o nome desse fiador estiver constando dessa relação, nós estaremos diante de um falso fiador. Portanto, um golpe a menos, né? Um golpe evitado. Né? Sim, olha que interessante, até para a gente aqui, doutor Marcelo, do Cresce, né? A gente separar esse trecho aqui da sua fala, que é justamente na página do Cresce hoje, você tem uma lista de documentações que estão sendo utilizadas como falsos fiadores, né? Então, a imobiliária pode consultar essa lista aí para que não haja esse problema, né? Já é um objeto de consulta, né? Olha só, tem o nome da pessoa utilizada como fiadora profissional, né, falsamente, do seu respectivo cônjuge e também contato telefônico desse indivíduo. Então, o próprio Cresce oferece essa ferramenta de prevenção mesmo de golpes. Né? E muito importante também, caso a pessoa seja vítima, né, de uma situação como essa, desse crime, importante avisar as autoridades. Então, avisar a Polícia Civil para a confecção do boletim de ocorrência, para a Polícia Civil poder fazer a apuração desse crime, que é um crime de estelionato, certo? Avisar o Ministério Público, comunicar ao Cresce, ao PROCON também, sempre comunicar ao Cresce, porque o Cresce precisa ter a sua relação alimentada, e é a partir dessa comunicação das vítimas que o Cresce consegue fazer essa apuração, né? Até essa estatística aí, né, que ajuda de uma certa forma para entender como estão esses golpes, né? Com certeza. Sem dúvida. Um outro questionamento aqui, doutor Marcelo, que eu acho assim, que vai ser muito interessante para os corretores que estão acompanhando esse nosso programa, sobre aquela figura do falso corretor de imóveis, ou seja, aquele pseudo-corretor, que ele não tem registro no Cresce. Nós sabemos aqui das questões administrativas junto ao Cresce, que ele pode, esse pseudo-corretor, levar uma multa, a imobiliária por facilitação ao exercício dessa atividade de forma ilegal, né? Mas esse corretor de imóveis, ele pode ser punido também na esfera criminal? E como a pessoa pode denunciar esse falso corretor? Sim, doutor Luiz, o corretor ele precisa cumprir uma série de requisitos para poder exercer a sua função. Então, além do registro no CRES, até mesmo para que ele tenha registro no CRES, ele precisa ter um curso técnico em transações imobiliárias, ele precisa ser maior de 18 anos, precisa ter ensino médio completo. Então, uma série de requisitos. Né? A Lei 6530, uma lei federal, ela dispõe desses requisitos, ela trata desses requisitos, e o indivíduo que esteja exercendo essa atividade de corretor de imóveis sem obedecer a esses requisitos legais, ele está incorrendo em uma contravenção penal. Ou seja,
aquilo que no direito nós chamamos de crime anão. É um crime, mas um crime menor, uma contravenção penal. Qual a contravenção penal? Exercício ilegal de atividade profissional ou de atividade econômica. Está previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, essa figura, esse dispositivo. Então, o falso corretor de imóveis, ele incide pelo simples exercício irregular ou ilegal da sua profissão, ele já incide nessa tipificação. Agora, se além disso, se ele se valer desse exercício ilegal de profissão para praticar um golpe, para aplicar golpes, receber valores, por exemplo, e sumir, ou seja, não dar nenhum esclarecimento mais à vítima, ele pode ser responsabilizado pelo crime de estelionato, porque aí ele logicamente um crime maior, né? É um crime bem maior. Um crime maior. O estelionato tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então, vamos imaginar que esse indivíduo ele é pego em flagrante, né? De alguma forma ele é pego em flagrante recebendo esses valores e ali deixando claro de alguma forma que ele vai apropriar-se indevidamente desses valores. Se ele for pego em flagrante, ele pode ser inclusive preso em flagrante delito. Então, olha só o problemão, né? Então é necessário cumprir todos os requisitos legais para que o corretor não seja responsabilizado pelo exercício ilegal e também não seja responsabilizado por outras tipificações, por outros crimes. E uma pergunta que é recorrente nas palestras que eu costumo fazer pelo Cresce, né, quando a gente fala da ausência da inscrição no órgão de classe, né, que é justamente o Cresce, na primeira vez, doutor Marcelo, ele vai responder por contravenção penal. Logicamente, ali ele pode fazer uma transação penal, né? E dessa ele se livrou. Mas e se ele agir com reincidência? Ele continuar ali exercendo atividade sem Cresce? O que vai acontecer com ele do ponto de vista criminal mesmo, a esse pseudo-corretor? Vamos imaginar que um corretor ele sofre alguma penalidade administrativa do Cresce, né, do Conselho Regional. Ele incorreu, ele praticou alguma infração e com isso ele foi punido, ele foi suspenso do exercício de suas funções. Ainda assim, ele segue exercendo a sua profissão, ele segue atuando como corretor de imóveis. Se ele assim proceder, ele vai incorrer no crime do artigo 205 do Código Penal. O que é esse crime? Esse crime significa descumprimento de decisão administrativa. O Cresce é um órgão administrativo. Se ele foi punido por uma decisão administrativa do Cresce e ele segue exercendo sua função, ele vai ser punido criminalmente. Aí é crime, não é nem contravenção penal, é crime, certo? Então, ele vai ser punido também, ele vai ser punido nesse caso por esse crime, essa tipificação. Interessante. Então, é bom aqueles que não têm Cresce entenderem que nem sempre vai ser uma mera contravenção penal, né? Não. Logicamente, até a contravenção penal, ninguém quer ter uma contravenção penal, né? Logicamente, responder por isso. Mas, assim, esse continuar reincidindo aí, né? Reincidindo nessa atuação sem Cresce pode gerar, logicamente, um problema muito maior aí do ponto de vista criminal, né? Uma dor de cabeça, com certeza. Sem dúvida. Uma outra questão também, doutor Marcelo, esse bate-papo, logicamente, é muito interessante para o corretor e também diz respeito à segurança, né, das partes envolvidas na transação, e um corretor sem Cresce, um pseudo-corretor sem Cresce, ele não traz nenhuma segurança nessa transação, né? Agora, existe algum crime, doutor Marcelo, especificamente aplicado em relações de locação? Existem crimes e contravenções penais, e eles estão previstos na lei de locações mesmo, certo? É engraçado isso, porque embora a locação seja uma relação privada, existem ali infrações penais. Então, um eventual descumprimento de alguma disposição de contrato, ela não vai ter reflexos apenas cíveis, mas também reflexos criminais, reflexos contravencionais em alguns casos. Eu cito como exemplo aquele caso
em que o locador exige quantias ou pagamentos de encargos acima daqueles que foram combinados. Então, ele exige, por exemplo, um valor específico para pagar a emissão do contrato de locação, ou uma quantia específica para pagar o deslocamento do corretor imobiliário até o imóvel. Então, essas são quantias de indevida exigência. Se elas forem cobradas, olha só, existe a possibilidade de uma contravenção penal. Né? Então, logicamente, aplicado da mesma forma a imobiliária ao corretor também, né? Que muitas vezes a imobiliária ela é agente mandatária, né? Ela foi outorgada uma procuração para essa imobiliária falar em nome do locador. Então, se ela exige isso, logicamente, o corretor ali, o sócio dessa imobiliária, né? Ele responderá em razão de alguma coisa. Não é um crime comum, né? Não. Muitas vezes eu vejo a utilização disso até em algum acordo na locação, né? Sim. Algum tipo de acordo na locação. Olha que interessante, a lei de locações, ela trata como crime mesmo, crime. Aquele locador que retoma, porque ele tem esse direito, em algumas hipóteses, de retomar o imóvel, certo? Para a utilização dele. O imóvel está alocado, está alugado para alguém, e em determinado momento, durante a vigência do contrato, né, respeitadas as hipóteses legais, ele resolve retomar esse imóvel. Se ele resolver retomar esse imóvel, vamos imaginar que o locatário perdeu o seu cônjuge, ou seu pai, sua mãe, seu irmão. Claro, perdeu, um deles faleceu. Se houvesse falecimento, se houver morte de algum parente próximo, olha só, deve ser respeitado o prazo de 30 dias para que seja feita a retomada desse imóvel. É uma sensibilidade por parte do legislador, né? Sim, sim. Se não for respeitado esse prazo, é crime. O locador responde por um crime mesmo. Olha, que interessante, que interessante. Então tem esse ponto também. É uma questão interessante da lei do inquilinato, né? Da lei do inquilinato. A lei do inquilinato. E ali no 43, nós temos outras questões também. Por exemplo, cobrar de forma antecipada o aluguel se o contrato de locação tem garantia, por exemplo, né? A imobiliária, o locador não pode cobrar o aluguel de forma antecipada, né? Se tem garantia, né? Se esse aluguel for cobrado antecipadamente, e não se tratar, é interessante frisar isso, tá? É importante. Não se tratar de um imóvel alugado sem garantia, e não se tratar também de um imóvel alugado por temporada, a lei do inquilinato trata dos aluguéis por temporada. Se não se tratar disso, aí nós temos uma contravenção penal. Tá? Então, exigir o pagamento do valor antes mesmo do vencimento, né, é uma conduta que configura contravenção penal por parte do locador. Olha que interessante, ou mesmo do responsável, aquele intermediador, né, da imobiliária. Perfeito. Existe essa possibilidade de responsabilização criminal. Muito bom, muito bom. E é uma questão que as imobiliárias e os corretores não se atentam a essas questões que envolvem a locação, né? E justamente esses incisos do artigo 43, que é muito pouco falado, né? São pouco abordados, sim. Palestra, muito pouco em aulas e tudo mais, mas é importante que haja essa orientação para a imobiliária, né? Até porque o direito imobiliário penal, ou penal imobiliário, como preferirem, é um tema pouco explorado. Tem até a sua já há alguns anos já disse isso, porque a lei do inquilinato já tem alguns bons anos, a própria lei dos condomínios já tem uma idade aí considerável, mas não se trata de um ramo muito explorado na doutrina, pelos estudiosos do direito. Portanto, muitos desses crimes, dessas contravenções penais, acabam não sendo ou não recebendo a atenção devida do público. Perfeito, perfeito. Pessoal, uma outra questão aqui que eu quero passar para vocês é que o nosso programa, ele precisa da sua participação. Então, por favor, mande a sua pergunta pelas redes sociais na qual você está conectado aqui na TV Cresce, que nós responderemos, ou até mesmo os nossos convidados aqui, responderemos
com o maior prazer, tá? Dando sequência aqui, doutor Marcelo, há uma outra questão aqui também. As incorporadoras de imóveis, elas podem ser punidas criminalmente, por exemplo, no caso de atraso de obras? Engraçado isso, mas existe sim essa possibilidade, tá? Na lei, nas nossas leis de incorporações, né, ou lei dos condomínios, existe sim essa possibilidade de infração penal, ou seja, existe uma responsabilização criminal das incorporadoras, mas aí não da pessoa jurídica, claro, né, mas sim da pessoa física que intermediou o negócio, a incorporação. No caso de atrasos superiores a 30 dias, ou de atrasos, ou de paralisações injustificadas, ou seja, paralisações sem justo motivo. Nesse caso de paralisações injustificadas ou de paralisação da obra por mais de 30 dias, por período superior a 30 dias, nós temos essa possibilidade de infração penal, a configuração de uma infração penal. Interessante isso, porque o que se tem na prática? O que se tem na prática é uma responsabilização no âmbito cível. Uma indenização aí pelo atraso das obras, né? Uma indenização, indenização, né, por danos, não são civilíssimos, mas danos materiais, morais. Isso, exato. Então, isso na esfera civil, sim, é bastante recorrente. Agora, na esfera criminal, muitas vezes por desconhecimento, até mesmo de certos operadores do direito, é que isso acaba não sendo tratado. É engraçado porque assim, o direito penal ele acaba interferindo de certo modo em uma relação privada, né? Mas ele intervém e ele surte esses reflexos aí, a possibilidade de uma aplicação de uma pena mesmo, né? Dentro disso até, doutor Marcelo, já partindo aqui para o término desse nosso programa, sem dúvida o amigo retornará mais vezes aqui, logicamente, se aceitar os nossos convites. Muito obrigado, claro. Quais são os temas assim que você entende que dentro do mercado imobiliário são os mais comuns? E nós já falamos, logicamente, de alguns aqui, mas qual aqueles, enquanto delegado, ali no dia a dia da delegacia, você entende que pode acontecer e os corretores devem ter e as imobiliárias devem ter uma maior atenção na sua atuação? O que você poderia falar aqui de um fechamento aqui para as imobiliárias e os corretores que estão nos acompanhando? Certo, doutor Luiz, sem dúvidas, as imobiliárias e todos os corretores que portanto, estão ali diariamente nesse âmbito, é necessário que todas as figuras se atentem ao crime de estelionato, um crime bastante recorrente na prática, né? Eu falei de alguns golpes, falei do golpe do falso fiador, do golpe do falso aluguel. O crime de estelionato é o nosso crime mais registrado, né? Eu trabalho em uma delegacia de município daqui da região de Ribeirão Preto e eu percebo, é muito nítido isso, né? Como o estelionato tem uma preponderância sobre as outras ocorrências criminais. Mas aliado a isso, né, a essa constatação do crime de estelionato, temos as falsidades documentais. Então, falsificação de documentos, falsificação de assinatura, né, falsificação de dados mesmo, aqueles dados que são transmitidos de maneira errônea para prejudicar o interesse de um terceiro mesmo, para prejudicar o direito de um terceiro. Todas essas falsidades, nós temos as falsidades materiais, né, no Código Penal. Falsificação de documento público, falsificação de documento particular, e também a falsidade ideológica, que é a falsidade da ideia daquele negócio, do conteúdo daquele negócio, né? Esses crimes eles são muitas vezes utilizados como meio, como instrumento para que essas quadrilhas, esses criminosos consigam cometer golpes. Então é necessário sempre verificar a autenticidade daquele documento, a sua veracidade, a sua originalidade. Tá? Veja que muito interessante, só contribuindo já para a sua fala, doutor Marcelo. Sim. Hoje tem uma questão que acontece muito no mercado imobiliário, justamente o senhor falou de autenticidade, é verificar a autenticidade dos documentos.
E hoje tem aquela questão da assinatura digital, que não é aquela do e-notariado do cartório, é aquela que se faz no dia a dia do mercado imobiliário, dos corretores das imobiliárias. Mas eu vejo ali uma fragilidade muito grande naquela assinatura, porque justamente a pessoa vai assinar por uma plataforma, mas ela simplesmente pede o e-mail das partes. E se eu criar um e-mail, doutor Marcelo, eu coloquei minha mãe enquanto fiadora. Daí eu falo assim, ó, sua mãe tem e-mail? Eu falo assim, não, mas se quiser eu crio. Olha, opa, calma aí. Você não cria nada, a imobiliária não tem que permitir que seja criado um e-mail. E a pessoa vai assinar por aquela pessoa. Então eu vejo assim uma fragilidade muito grande. Eu costumo falar para as imobiliárias que nós acompanhamos elas aí no dia a dia, que pelo menos, né, uma biometria, né, uma conferência do documento, do rosto daquela pessoa, porque senão fica muito fácil para o falsário e para o golpista, né? Não é isso? Eu acredito que todos os ramos da nossa vida eles estão se digitalizando, e não é diferente com o ramo imobiliário. E isso enseja uma grande preocupação de nós, principalmente nós que atuamos com o direito penal, como identificar, como prevenir a ocorrência dessas fraudes. Isso exige uma adaptação de nós, exige uma adaptação de todos todos que operam, todos que labutam nessa área imobiliária. É complicado, isso é um desafio grande para nós, essa assinatura digital, essa criação de e-mails que o Dr. Ben referiu, é uma preocupação e nós temos que buscar meios ali de poder combater e de poder precaver isso daí. Então, todo cuidado é pouco, toda desconfiança é pouca, né, mas tende a ser aplicada, tende a haver um certo rigor. Então, por exemplo, a figura do fiador. O fiador, ele tem que assinar o contrato na imobiliária, ele tem que estar junto ali, tem que haver esse contato imediato, esse contato pessoal com a figura dele, né, para que se evite fraudes como essa. Perfeitamente, perfeitamente. Doutor Marcelo, aqui no programa a gente tem o costume de sempre responder aqui por parte das pessoas que nos acompanham, né? Uma pergunta aqui ou duas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando aqui através da TV Cresce, né? E essa pergunta aqui, doutor Marcelo, que veio aqui, é uma pergunta mais sobre a locação mesmo, né? A pergunta aqui é: no contrato de locação, locatário e fiador não podem ser a mesma pessoa, senão o contrato será nulo. Mas o locatário e calcionante pode? A pergunta é da Regina Trigo de Atibaia. Então, já respondendo aqui para a Regina, de fato, o fiador é um terceiro que garante essa locação. Então, nesse caso em específico, o locatário não pode ser o mesmo do fiador. Há um jeito de viabilizar isso? Sim, inclua mais um locatário, porque assim que não sejam a mesma pessoa, porque assim ele estará garantindo aquele outro, garantindo a locação, né, enquanto um terceiro garantidor ali, que é o fiador, né, que garante as obrigações de um terceiro, aquela outra pessoa. E a questão é que, de fato, ele pode ser anulado, né, no que toca a garantir esse contrato, não o contrato como um todo, né? E o locatário pode ser calcionante? Nesse caso, sim. O locatário, ele pode também ser o calcionante, tá bom, Regina? Um abraço para a Regina. Doutor Marcelo, eu fico até triste de estar encerrando esse programa aqui, porque você sabe que é um amigo muito, que eu tenho um carinho muito grande. Nós fizemos aí uma especialização junto de 2 anos com outras feras também, né, que estiveram lá conosco também. Então, assim, foi um prazer te receber aqui no programa. Retornaremos com outros temas. Doutor Marcelo, que também está na pós-graduação aqui de Direito Imobiliário e Condominial na ESA Ribeirão Preto. E os corretores que assistirem esse programa aqui terão muitas orientações por parte aí de um delegado de polícia, como se precaver para que não sobre para imobiliário e para o corretor. Então eu passo a palavra, meu amigo, às suas considerações finais. Doutor Luiz Felipe, comungo dessa tristeza, o nosso bate-papo foi bem interessante, bem bacana, acho que deu para expor um pouquinho de algumas medidas aqui sobre precaução mesmo, né, como evitar que falei bastante do crime de estelionato, né, como evitar que o crime de estelionato ocorra no âmbito imobiliário. Um grande prazer.
Agradeço muito ao doutor pela amizade, pela consideração, pelas palavras. Uma grande satisfação mesmo poder participar dessa entrevista. Espero ter contribuído com as carreiras, com a formação profissional dos corretores imobiliários, de todos os espectadores, todos que nos acompanharam, né? E contem comigo, estarei na ESA, na Escola de Advocacia da OAB de Ribeirão Preto, podendo abordar um pouquinho mais sobre esses aspectos criminais do direito imobiliário, e falarei com advogados, falarei com interessados em aprender um pouco mais sobre essa temática, com o maior prazer e sempre buscando expor o máximo possível dessa área. Doutor, muito obrigado pelo espaço, foi um grande prazer, um abraço. Sem dúvida, meu amigo, você contribuiu muito aqui com a formação e com a orientação para os corretores, para as imobiliárias, para os gestores imobiliários e para os funcionários de locação. Muito obrigado pela sua participação, viu? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer à diretoria do Cresce São Paulo, em nome do presidente José Augusto Viana Neto, e a toda a diretoria, toda a equipe aqui do programa Segurança na Transação. Agradeço também a você, motivo pelo qual criamos este programa, e que nos enche de muita satisfação. Até a próxima, e não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço e até a próxima.